Olá, pessoal do Retail Jedi. Hoje está movimentado pra caramba. Já tem 2 vídeos que subiram para a plataforma. Hoje está saindo o terceiro, mas, gente, é porque o assunto realmente é muito importante, muito relevante. Farmácia popular, a galera pediu para a gente falar sobre esse tema e eu não conheço tanto e fui buscar uma turma aí para me ajudar, né? E eu encontrei o Castro Neto, que tem o nome de senador, o ilustre senador Castro Neto, vem aqui acompanhando a comitiva, visitando nossa cidade, né? E aí, daqui a pouco ele vai falar da empresa. Vou começar sempre essa pegada, começando falando da personalidade, que é aquilo que eu falei na última live, o que é o DISC, para que ele serve, como é que ele funciona. O DISC do Castro é esse aqui, ó. O Castro tende a gostar de aprender novas habilidades, mergulhar fundo em problemas complexos para encontrar soluções. Castro provavelmente tem um comportamento reservado, sem emoções, ele vai mudar isso aqui hoje na nossa conversa, ele vai ter que ser um pouquinho mais solto, porque o clima aqui do bate-papo é um clima mais leve, é mais solto mesmo. Eles geralmente eles geralmente são focados em fazer coisas de forma rápida, eficaz, sem distração, sem interrupção, e eles podem exigir altos padrões de qualidade que o cercam. Olha, para quem trabalha com auditoria de um programa federal, eu diria que Castro Neto é, antes de tudo, um predestinado. Ele nasceu para fazer isso. Castro Neto, se apresente para a turma do Retail Jedi aí. Muito obrigado pelo teu tempo e poder compartilhar contigo essa próxima hora. Rapaz, eu não sei se precisam me apresentar mais, não. Eu acho que esse trabalho aí que você fez, essa consulta que você fez aí nesse site, aí, pegando algumas características minhas, disseram tudo. Então, é isso aí. Problema complexo para mim é mesmo que, não sei, né, se dá um é uma cachaça, né? Seria entre aspas, uma cachaça, nem sei se o amigo bebe, mas seria um combustível para o foguete. Eu esqueço da hora e do dia. Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? A parte boa é que a gente até consegue chegar numa solução. A parte ruim é que a gente recusa abrir mão de um monte de coisas, porque tempo não se compra, né? Tempo só tem uma das coisas que a gente não consegue comprar. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas aquele momento uau, né? Conseguimos, né? A gente conversava aqui antes de começar a gravar, que o Castro Neto, a solução dele começou junto com a Pacto Mais, começou no mesmo momento que começou a Farmácia Popular, né? E tu já nasce como autorizador. Então, imagino que essa capacidade de resolver problema, já para prever, ler a legislação gerenciais, eu queria começar por aí. A Pacto Mais, antes de a gente entrar em Farmácia Popular, me conta a história da Pacto Mais aí. Eu estou falando certo o nome? Pacto Mais, isso. Pronto. Exatamente. Me conte aí a história da Pacto Mais. Então, Fernando, a gente nasceu em Campina Grande, que é um celeiro, né, conhecido no Brasil e mundo afora de formação de mão de obra na área de tecnologia da informação. Eu sou egresso do curso de lá, de ciência da computação, fiz especialização lá, comecei um mestrado, mas não terminei, que virou especialização, justamente por conta dessa inquietude em empreender e tal. E no dia, foi muito engraçado que no dia que eu fui me matricular no mestrado, um coordenador lá, que depois virou um amigão meu, disse: "Ei, tu não devia se matricular, não." Eu disse: "Por quê?" Ele disse: "Não, porque tu não vai terminar." Eu disse: "Pô, mas incentivo." Incentivo. Disse: "Não, você não vai, não. Você tirou uma nota muito boa na seleção, ficou em segundo lugar, mas você não vai terminar. Você não vai terminar." E depois, quando eu realmente não terminei, eu digo: "Já que profecia." Viu? Então... Ele já sabia antes dali, né? A vontade. E aproveitando essa deixa, né, antes de entrar realmente no assunto, eu tive o privilégio de conversar e de andar por esse Nordeste todo o Brasil. Morei em Fortaleza, conheço João Pessoa, tem rede de farmácia que são muito fortes aí, né? A Rede Farma, tem redes locais que fazem frente com qualquer rede nacional aí, né? Qualquer rede nacional realmente tem um modelo muito legal de loja. Mas me conta um pouquinho por que esse centro de excelência, quando se fala de tecnologia, né? A gente sempre tem aquela coisa do Sul Maravilha, Brigadeiro Faria Lima. Eu já vi que tem em Santa Catarina, tem o Acate, que é um excelente, né? Tenho amigos lá. A Paraíba, vi que agora recentemente o Fortaleza, Ceará, está se destacando no ITA, né? Eu sou um engenheiro frustrado, tá, Castro? A minha vontade mesmo, eu gostaria muito de ter feito engenharia. Uso engenharia no meu dia a dia pra caramba, e eu digo que quando eu estiver ali perto dos meus 60 anos, eu vou me formar em física, que é uma paixão que também eu tenho. Então, a gente compartilhamos desse interesse pelo mundo das exatas. Mas por que essa geografia abraçou, né? E falando de Piauí também, que tem os melhores colégios de segundo grau aí,
nas provas que sempre. Então, logo, é como se mudasse o eixo, né? Rio, Sul e Sudeste, daqui a pouco a gente está falando de centro de excelência no Nordeste. Você morou em Fortaleza, por exemplo, e Fortaleza ela não forma mais para o vestibular, né? A Fortaleza agora os alunos tinham focado nas universidades do exterior. Então, agora as pessoas não estão mais pensando... Faria de Sá, né? Com o sistema de ensino Faria de Sá, que tem... Né? Isso, Farias Brito e por aí vai. Então, Fortaleza se destaca, né? Quando você pega uma aprovação de concurso Brasil afora, você vai ter primeiro 20 cearenses para começar o restante do Brasil. Eu acho que isso é foco, né? E também é oportunidade. É diferente do Sul e Sudeste, que você tem muita oportunidade de trabalho, às vezes aqui as oportunidades são escassas e o estudo é uma forma de você se diferenciar. Eu costumo falar também, quando eu fiz a universidade em Campina Grande, eu tive a oportunidade de morar a 2 quadras da universidade, numa república, né, de estudantes, e no segundo semestre eu tive a oportunidade de ter uma bolsa na universidade. Então, isso faz com que você pegue toda a sua atenção e energia e concentre o dia ali dentro da universidade. E isso, com certeza, no meu caso, por experiência própria, não é que eu não precisasse trabalhar, até porque uma bolsa na minha época era R$ 180, quando eu saí da universidade, em 2000, era R$ 220. Isso para você comer, pagar aluguel e tal, mesmo na época não era... Mas você sempre foi você nasceu em Campina Grande, estudou em Campina Grande, ou você veio de outra cidade para Campina Grande? Eu sou de Solânia, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Campina Grande. E aí fui para Campina Grande para estudar o 5º ano, né, naquela época, que hoje mudou, né? Hoje o 5º é o 4º, eu já não sei. Mudou, agora tem o 9º ano. A gente tem com 47, você tem quantos anos, Cássio Neto? Vou fazer 45 mês que vem. Que dia é hoje? Hoje, 9, né? 9. Daqui a 30 dias, né? O mês só tem 29 dias, a partir dia 10 de março. Bissexto aí, né? Finalmente o ano bissexto, né? Se não fosse dia 29, aí ia ser um número, ia ficar mais velho 4 anos, né? Mas pulou essa fogueira. O fato de ter 47 anos, eu sou do tempo que, vê se bate contigo, para passar direto tinha que tirar 320 pontos, né? Tinha que ser 80 para passar direto. Se fosse para ficar para o final, tinha que ser 250 pontos. Vermelha era qualquer nota abaixo de 50, não é isso? E reprovava, você reprovava, né? Não tinha hoje em dia não reprova, não. Tem essa groselha aqui, vai empurrando o cara lá na frente, te vê como fica e tal, né? Para reprovar no ensino privado, você realmente tem um talento, né? Tem que ter um talento. E no ensino público, você tem que ter um talento maior ainda, porque tem indicadores das escolas, né, de reprovação que faz com que a verba da escola diminua. Aí fica difícil. Que coisa maluca, né? Aquele indicador. Lembro dessa história do indicador. É um indicador do bem, né? Seria um indicador do bem, taxa de aprovação, mas aí as pessoas... Você sabe aquela história aquela história da cidade que tinha muitos ratos e a prefeitura tentou mitigar os ratos, pagando para a população matar e trazer o rato morto? Você conhece essa história? Não. Então, essa história, para mim, conhece, é muito gentil. Eu percebi que você falou que não, para mim poder completar a história, mas eu sei que o que aconteceu foi que a população começou a criar rato em casa para matar os ratos e levar e ganhar dinheiro, entendeu? Então, o negócio de matar o rato para acabar com os ratos virou um efeito contrário e virou uma produção de rato. É um pouco desses conceitos que tem aí. Eu também sou egresso de faculdade pública, me formei em administração de empresa pela Universidade Federal do Pará. Foram 4 anos sofridos ali, porque eu sempre esperava que o próximo semestre tivesse alguma coisa relevante, importante, mas não teve. Eu escapei depois numa pós-graduação, numa pós-graduação da FIA USP Varejo, onde aí sim eu foquei em engenharia, em matemática e as coisas que eu uso. O que me salva, para a gente se conectar e voltar para o tema, é que eu estudei numa escola com alemães muito boa, de missionários alemães aí no 1º grau, que foi que me salvou aí, e ainda consegui ensinar a minha filha lá a fórmula de Bhaskara, a equação de Torricelli, essas coisas que ninguém lembra, a gente lembra, a pessoa parece que é inútil, mas faz um bem danado. Naquela época que tu trabalhava, que tu começou com computação, como é que seria? Assim, tu tinha alguma ligação com o varejo farma? Tu consegue ver semelhança daquele mercado com o varejo farma, do que tu fazia, para o que tu veio a ser a Pacto Mais? Quando é que tu viu a Pacto Mais virando o negócio que vai ser a empresa da tua vida? Só para deixar claro, o Gabriel é seu filho, né, que falou comigo ainda há pouco? Não. Tem filho barbado ainda não, pô. Rapaz, ele passou pensando que Gabriel fosse seu filho ali, já trabalhando. Ele é muito feio para ser meu filho.
E essa barba que ele está com ela aí, é cuidar, viu, Gabriel? Você não tropeçar nela uma hora, mas depois de conversa. Como é que apareceu a Pacto Mais na vida e você conectou isso no varejo de forma de cara ou teve coisa projetos antes? Eu comecei, na verdade, a empreender na área de TI dentro da universidade, num projeto da universidade chamado Poligene, que era um projeto ligado à Softex, que a Softex é a agência do governo de incentivo à exportação do software brasileiro. Então, tinha um braço da Softex dentro da universidade chamado Poligene, e em 97, eu entrei na universidade em 96, em 97 eu estava nesse projeto, e eles aproximavam ideias, e aí tinha um aluno de elétrica que tinha uma ideia de um sistema para fazer um gerenciamento de consumo de energia elétrica em fábricas e tal, e demanda, enfim, e diminuir tarifa, era todo esse jogo aí de tarifário. E aí esse projeto juntou a gente. Então, a gente desenvolveu esse serviço, esse sistema, mas o grande problema é que a gente ficava trancado dentro de casa, dentro do apartamento, desenvolvendo e esquecia de vender para o mercado. Então, ficou bom, ficou massa, ficou ótimo. Eu usei várias técnicas de programação, mas não tinha cliente, não tive cliente nenhum. Um detalhe menor, uma coisa ali, né, que atrapalhava um pouco o dia a dia, não ter cliente. Você programava em Clipper nessa época? Era Clipper, COBOL? O que é que você usava aí? Foi Delphi. Delphi. Ainda tem, até hoje a gente esbarra com alguma coisa de Delphi por aí, bastante, né? Tem, inclusive no varejo farma tem alguns sistemas desenvolvidos em Delphi e grandes sistemas em operação. Alguns maiores do mercado são em Delphi, como, por exemplo, o Big é Delphi, se não me engano. Que legal, eu tenho um grande amigo chamado Bosco, que ele programava em Delphos, e ele mostrava para mim algumas telas ali, super curioso. Eu sempre, quando a minha experiência com o varejo farma também, Cássio, sempre eu tive muita sorte, eu sempre encontrei o Castro Neto da empresa, que era a pessoa que abria o código, deixava eu ver, não deixava eu consultar direto no banco, mas olha, tá aqui um banco com D-1 para brincar. Então, eu sei o suficiente do SQL para não passar vergonha, que é 2 tracinhos, comenta a linha e clica no RUM. Então, ele pegava a consulta pronta, então, né? Então, ele me dava o SQL e aí eu deixava o momento certo, né? Quando o Pierre Torpino é o meu mentor intelectual desse lado, eu tenho o maior carinho pelo Pierre. O Pierre é uma pessoa formidável. Ele trabalhava no jogo do bicho e depois ele virou farma, mas aí é outra história, eu vou contar isso em outro momento. Jogo do bicho é melhor a gente não entrar nesse assunto aí, não, porque pode comprometer. Eu sei que essa turma lá deixava comigo a consulta e eu fazia ali na madrugada, rodava nos bancos que podia fazer. Você mudava pelo menos a data, né? O período você conseguia mudar, né? Não podia rodar muito período, muita loja, de uma a uma. Eu estava numa vibe de que o Excel só suportava 75 mil linhas, então era isso que limitava as bobagens que eu fazia. Como eu sabia que só tinha esse intervalo, eu não podia fazer muita graça que ia sentar a loja. Mas depois que você percebeu que os clientes eram importantes para vender o software, qual foi o primeiro software que deu match aí, o software e cliente? Aí, quando eu saí da universidade, eu fui trabalhar numa empresa lá local, a Light Focon, que é uma empresa que atendia também grandes contas no Brasil, Natura, Gol, Infraero. Eu também participei de projetos nessas corporações. E 2000 Enfim, mas sempre tive a empresa em paralelo com essa história do Poligene. Em 2002 ou 2001, se eu não me engano, eu entrei no mestrado que não terminei, que falei agora há pouco. Em 2004, eu retomei a empresa, né, com outro projeto. Aí veio a Pacto, que era Pacto 4, que eram 4 sócios. Aí a gente cometeu outro erro, que era uma empresa de um cliente só. Aí a gente tinha um grande cliente, que era uma clínica de imagem no interior de São Paulo, tinha algumas unidades espalhadas ali ao redor de São José dos Campos. A gente estava desenvolvendo um sistema novo para eles, na época que, acho que é DECOM, se eu não me engano, o padrão de comunicação das imagens. Na época que surgiu esse padrão, que você podia pegar as imagens que estavam lá na ressonância e mandar o exame direto, assim, estava no auge disso aí, a gente estava nessa de fazer essa coisa toda interligada, enfim. E aí o pessoal... Quem ganhou essa guerra foi a Índia, né? Acho que a Índia, pelo menos os médicos que analisam essas imagens estão na Índia, assim, não sei, né? Porque lá o contingente é alto e a mão de obra é barata, né? Então o pessoal manda imagens. Foi daí que apareceu essas soluções de
do laudo, a captação da imagem ser em qualquer canto do mundo e o laudo ser numa central, né? A partir da possibilidade dessa interoperabilidade aí, a transferência de imagem desses equipamentos. E aí o pessoal pegou uma briga lá, os sócios dessa clínica, e aí a gente era empresa de um cliente só, o nosso contrato foi rescindido, a empresa que tinha 15 pessoas num dia, 2 dias depois ela só tinha 3 sócios. Porque Deixa eu adivinhar, a briga teve lá e você estava o sócio dessa empresa aqui que brigou, você estava do lado de quem perdeu, eu presumo, né? É porque eles saíram decidindo rescindir contrato, e aí esse contrato da gente foi no bolo, enfim. E aí a lição é, você tem uma empresa de um cliente só, é Vai dar problema. ruim. E aí eu continuei nessa jornada, em 2006, surgiu Farmácia Popular, dia 9 de março de 2006, no dia do meu aniversário foi publicada a portaria do Farmácia Caramba. Popular, e aí a gente, vendo a portaria, tinha a descrição de um sistema. Só que o governo, em uma semana, ele credenciou quase 1.000 farmácias, Pague Menos, Raia Drogasil, as grandes corporações e algumas pequenas. Eu lembro que essa época eu trabalhava na Extra Farma, e uma pessoa que trabalhava comigo chamada Salomão Kawad, que ele foi uma das pessoas que estava em Brasília quando saiu ali, aquele burburinho todo, e a empresa que eu trabalhava foi uma das primeiras a ter farmácia popular. Qual foi a data que a farmácia popular saiu, que ela foi aprovada? Na portaria de 9 de março, publicada no dia 10 de março, no Diário Oficial. Então, eu estou olhando aqui, eu estou olhando num blog que eu tinha daquela época aqui, 27 de março, deixa eu dividir aqui para não ficar contando potoca, né? Eu conto as coisas aqui, peraí, o cara está falando isso também, não é, mas dia 27 de março de 2006, a empresa tinha já a farmácia popular. Então, eu estou falando isso porque, como eu comecei no início desse vídeo contando que eu não conheço da farmácia popular, eu não tenho desculpa para dizer, eu não tenho desculpa, porque desde 2009 eu trabalho com isso. Aí, mas eu não conheço os bastidores, eu conheço só da parte de como é que vende, né? O que vem antes é bem mais complicado. Na época, o Murilo Rosa aqui, com a barba igualzinha do Gabriel, era o nosso propaganda. Ele ia fazer, nessa época, nesse ano, Murilo Rosa, ele fez o Jesus Cristo em Nova Jerusalém, eu lembro. Cara, foi justamente isso. Eu passei... Agora, olha que maluca essa história. Eu lembro que na época eu era o gerente de marketing da Semana Santa, 27 de março. Exatamente. E aí, pô, você me lembrou de uma história que eu passei maior perrengue, porque ele também fazia uma novela, ele era galã de uma novela. Era. E aí, a agência lá, eu era marketing nessa época, porque eu era o marketing da empresa. E a gente contratou o Murilo Rosa e ele chegou barbado, que não tinha nada a ver com a proposta, né? Propaganda de farmácia, de saúde, você com essa cabeleira. Você imaginou? Aí eu encontro. E aí, na época, né, eu tinha que explicar, já tinha pago o cachê, ele já estava lá para gravar, ele está aparecendo aí numa das cenas de Nova Jerusalém, abrindo o braço assim, ó, como Jesus Cristo. Então, essa aqui é a campanha da farmácia popular feita por ele. Ele era o nosso garoto propaganda. E aí o dono da empresa, o Paulo Lazeira, na época, pé da vida, porque ele achava que tinha sido enganado, porque, pô, o cara tinha que vir como ele estava na novela, estava contratando o cara da novela, né? Eu estava contratando Jesus Cristo. E essa história, você me falou agora, e foi isso, foi esse o motivo. Era um motivo celestial, ele estava com esse... Depois ele volta, né? Ele dá um desconto, ele volta, e aí ele tem um comercial dele fazendo a barba, agora sim e tal. É uma história interna que eu passei um perrengue, conto agora legalzinho, mas na hora, imagina você contratar aí um galã, vir com a cabeça raspada, com um monte de coisa. Foi difícil. Agora, mas 27 de março, eu lembro que a empresa foi uma polvorosa na empresa para colocar farmácia popular, né? Já estava, eu não sei como é que era o autorizador, Castro, nessa parte aí, tu foi o primeiro, tu lembra como é que tu passou isso para a turma? Foi o seguinte, as grandes redes, como a Extra Farma, Pague Menos e tal, elas foram previamente comunicadas, né? E aí elas fizeram a parte de conexão com o DataSUS. Mas DataSUS, isso. Mas o varejão, né, o varejão, ele não participou exatamente desse processo como um todo. E eles tinham várias credenciadas que mandaram a documentação, tinham várias credenciadas, mas não tinha a tecnologia para se conectar ao DataSUS. Aí a gente, em 20 dias, mais ou menos, a gente desenvolveu o autorizador. E aí esse autorizador, ao final de 2006, existiam mais ou menos 3.500 unidades no Brasil credenciadas ao Farmácia Popular. A gente tinha quase 2.000 clientes, porque
realmente era uma demanda grande. No entanto, Neto, só fazer um país aqui rapidinho. O que é um autorizador? o Por que autorizador precisa de um autorizador? o autorizador é quem pega aqueles dados ali no balcão, e a farmácia, o balconista informa que é o medicamento, os dados do cliente, do médico, e ele dá um play lá e dá um ok, e isso vai ter que bater lá no DataSUS para fazer a autorização da venda. Então, o Ministério ele faz algumas verificações do CPF, se o medicamento que está sendo pedido pode ser dispensado, se a quantidade está adequada e outras várias, e aí retorna online para a farmácia, pode ou não vender. E lá, quando ele faz isso, ele faz uma bilhetagem. E é através dessa bilhetagem, quando tem a venda efetivada, que faz a conta corrente para a farmácia receber o que vendeu do governo. Essa época, eu imagino que tu tinha, além do desafio de fazer isso, atender a legislação, a questão de internet, né? Porque não era, a internet já é uma coisa complicada hoje, a época devia ser ainda mais punk. Tinha essa dificuldade, mas em termos de volume de dados que um autorizador transaciona é pouquíssimo. Então, isso faz com que esse processo não exija muito de banda nem de velocidade. Então, apesar de que tinha, sim, ainda tem, né? Ainda tem alguns perrengues, mas não é muito comum, mas não. Eu não te conheci nessa época, então, porque o Pierre, lá dentro da empresa onde eu trabalhava, por ter sido avisado antes, por ter desenvolvido já, ele usou o dele. Mas então você chegou salvando as independentes que sabiam que tinham, mas elas não podiam se comunicar com o DataSUS por falta dessa tecnologia. Os RPs da época não poderiam ter feito isso? Imagino que já tinham RPs como tem hoje, poderia ter se antecipado? O que acontece com qualquer RP que você for falar, a gente passa por isso, porque a gente tem o Sua Receita Digital, que é o nosso serviço, né, de organização da documentação, ele tem possibilidade de integração. Mas quando a gente bate lá na porta dos RPs, o pessoal tem um backlog de desenvolvimento gigante. Né? E aí tem muita coisa que eles estão obedecendo à regulação, tem muita coisa fiscal. Enfim, aí essas integrações elas vão ali ficando, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma frase ótima para isso. Ele fala que fazer integração com os RP gigantes do Brasil é igual dançar com gorila. É do jeito do gorila. Você não escolhe como é que vai para dançar, não. Então, acabou que você conseguiu espetar com essa turma de uma outra maneira. Quanto tempo foi que levou para a primeira farmácia independente conseguir fazer uma venda com farmácia popular? No nosso autorizador, em 25 dias, a gente já estava com o cliente já utilizando. A gente começou do zero, em 20, 25 dias, a gente estava instalado na primeira farmácia. Castro, a gente tô adorando essa conversa e eu vou segurar um pouquinho antes de a gente entrar na solução, porque isso é história, né? A gente está falando com uma empresa que nasceu com farmácia popular, que foi lá, fez o código, estava junto ali, então tu tem bastidores do que aconteceu naquela época que a gente não tem. Então, não vou ter essa oportunidade de novo, vou explorar o amigo um pouco. Quando tem me conta um pouco essa experiência de qual foi a primeira farmácia que fechou e como é que o cara entendia, ele sabia que o produto ia sair, as dúvidas que ele tinha lá em 2009, que são muito semelhantes com as dúvidas que tem hoje? Iguais. Não acredito. Sério? Assim, as grandes dúvidas, assim, se você chegar no balcão de uma farmácia e perguntar assim, me diga quais são as patologias ou as indicações que o farmácia popular atende. Se de 10 balconistas que você perguntar, eu acho que 2 vão responder metade. E a grande maioria vai falar de diabetes e hipertensão. E morre aí. Tá? Então, o Farmácia Popular ele termina sendo um programa, na minha opinião, ele é subutilizado pela população, tá? E, consequentemente, pela farmácia. Eu acho que a farmácia, o balcão da farmácia, ele poderia ser um comunicador para o cidadão dessa boa nova. Né? E ele, automaticamente, ele estaria impulsionando o programa de governo e, automaticamente, estaria fidelizando o cliente e até melhorando a lucratividade, já que tem alguns princípios ativos onde a farmácia consegue vender o preço um pouco acima do que venderia no balcão. Existem casos que o governo paga um pouco abaixo? Existem, mas não é a maioria, né? Mas como a gente olha muito para o defeito e esquece
As Viés cognitivo de confirmação. É nessa linha aí. Eu não vou nem dizer que não é, porque você já disse no começo minha personalidade todinha, eu não vou Eu duvidar. estou vendo aqui ainda. O fato do balconista não conhecer ali, legal, mas eu queria que tu me trouxesse um pouco da visão do dono da drogaria quando ele coloca isso, né? Ele entende que o produto vai sair de graça ali na hora. Só para você ver, ó. Eu entrei aqui no grupo, né? No retail. Aí tem uma pergunta de farmácia popular lá, ó, sobre absorvente. Direto, tem um monte lá. Responda aí, Gabriel. Por favor, Gabriel, dá essa moral. Quem está perguntando, não, vamos lá, fala com a pergunta aí e já dá a resposta aqui no vídeo, porque a pessoa pode ter essa dúvida. Alguém sabe dizer por que está emitindo dignidade menstrual, que é a autorização que sai lá no aplicativo meu SUS Digital, e na hora de passar no sistema não autoriza. Aí o camarada pediu para desculpar a pergunta, porque hoje já hoje já é a terceira. Mas aí foi respondido aqui pelo Gabriel, da Pacto Mais, que o DataSUS está com instabilidade hoje na autorização do absolvente. Temos recebido clientes o dia todo relatando o mesmo problema. Pô, bacana, não é só na minha loja, né? Está acontecendo com todo mundo ali, menos isso. mal, né? Inclusive uma das soluções que a gente está aí para liberar é um local no nosso site onde ele possa saber o cliente possa saber como é que está a estabilidade ou a instabilidade do farmácia popular. De forma de que, quando ele estiver aqui, ele vai logo lá para saber, opa, deixa eu ver se está ou não está. A gente consegue fazer isso com tranquilidade. É o que a gente está para liberar e é muito bom para divulgar aqui no seu canal, aqui no grupo. Vamos combinar tipo assim, põe hashtag DataSUS e ele devolve, tá ok. Vamos combinar com o chatbot ali, com IT Jedi, como se fosse um bot, ele já entra falando, ó, tá tranquilo, não tá, e aí já dá mais uma função para a galera. Legal, boa, gostei. Fica à vontade. Quando esse empresário entendeu que era um benefício para o cliente, foi uma resistência? A turma do Independente para poder aderir à farmácia popular? Foi como é hoje? Começou o teste de Covid na farmácia na época da pandemia. Não vou colocar porque isso pode criar doença aqui dentro da loja. Ou todo mundo entendeu na hora que era uma boa ideia? Como é que foi essa adesão? Todo mundo entendeu na hora que era uma boa ideia, porque assim, o que é que acontece com farmácia popular em relação ao elenco de medicamentos que ele dispensa, né? Que ele fornece à população? Ele deixa a farmácia grande e a pequena em pé de igualdade, porque todas as duas vão dar um medicamento de graça do mesmo jeito ou com desconto. Então, isso faz com que a concorrência, né, ela se iguale, por exemplo, a uma grande rede e vice-versa. E hoje, farmácia popular é um ativo importante do negócio, porque apenas uma a cada 4 farmácias no Brasil é que possui farmácia popular. No começo, no ápice do farmácia popular, que foi ali em 2014, você tinha cerca já chegou a ter perto de 40 mil farmácias credenciadas, no universo de 60 e poucas mil farmácias lá na época. Então, a contingente era maior. Hoje, beirando aí as 100 mil farmácias, 90 e poucas mil farmácias, hoje são em torno de 21 a 22 mil pontos de vendas ativos com farmácia popular. Então, 1 em cada 4 é a conta que a gente faz, para ser mais simples. Então, o farmácia popular hoje é um diferencial. Na época já era, e hoje é mais ainda. E hoje, e em especial nesse ano agora que está começando de 2024, porque o governo vem com uma crescente no farmácia popular. E o engraçado é que tudo isso começou lá na campanha, né? O bom é que o farmácia popular ele foi bem recuperado na campanha de 22, porque acho que perto do primeiro turno... Havia um boato de acabar, né? Tinha uma questão de terminar com o programa. O que é que acontece com o farmácia popular? Ele é um programa de alto impacto na população. Eu vou pegar esse programa de alto impacto, mas assim, me ocorreu aqui uma coisa que tem muita gente que está com a farmácia aberta há pouquíssimo tempo. Sim. Eu que trabalho com farmácia desde 2002, vi 2009, vendendo, trabalhei com isso, sei que tem autorizador. Tenho perguntas para fazer para você que eu não conheço. Imagina quem está chegando agora. Então, vou fazer uma pergunta do tipo: o que é a farmácia popular? Explique aí para leigos. Eu tenho 6 meses que eu tenho uma farmácia, eu escutei isso daí. O que é a farmácia popular? Como é que ela, de forma simples, que uma criança de 10 anos entenda e explique para uma de 8? Farmácia popular ela é um programa de benefício, né? O famoso é um PBM, como vários que tem aí.
Só que cada PBM tem sua regra, né? A função do PBM é levar algum medicamento com alguma facilidade para um cidadão, para um perfil de cliente. E o Farmácia Popular é um PBM onde o provedor do benefício, o provedor do desconto, o provedor da gratuidade é o governo, e, consequentemente, são os cidadãos, através de impostos, não preciso falar disso. Então, o provedor é o governo, né? E aí ele estabeleceu uma regra de elegibilidade. Então, existem regras para eleger, para o cidadão ter acesso ao medicamento. Ele é universal, o acesso, então é o rico, o pobre, a qualquer cor, qualquer raça, qualquer região do país. Então, é permitido ter acesso à farmácia popular de uma forma geral. Existem regras relacionadas a quantitativo de dispensação e para alguns itens, como, por exemplo, fralda geriátrica e absorvente menstrual, fralda geriátrica acima de 60 anos e tem que ter uma CID específica lá para liberar dentro do pedido, do receituário e tal. E agora... Só um minutinho, galera. Explique para essa turma que está começando agora também na farmácia, o que é CID. Não é CID, não tem nada a ver com o irmão de um certo político do Nordeste do país, não. O que seria o CID? Não é Cid Nogueira, não, né? Não. Não, ela é Ciro Nogueira. Cid é o do Ceará. É o Cid Cid Gomes, é isso. Apesar de eu ser o senador Castro Neto, eu não conheço... Castro é isso, o glorioso Castro Neto aí, mas de outro partido, É de outro partido. Então, o CID é o Código de Identificação de Doenças, se eu não me engano. Tá? Código Internacional de Doenças, acho que é isso, né? Internacional? Então, acho que é. Mas identifica... Agora, pode estar batizado nesse momento, solene, do senador Castro Neto, acaba de batizar aí. Exatamente. Eu fiz corte a fita aí. Projeto de lei, acabou de ser votado, aceito e sancionado. Então, essa informação tem que vir para poder dispensar a fraude. E aí, em geral, é isso. É um PBM onde o cidadão tem acesso a um elenco de medicamentos e, de graça, asma, hipertensão, diabetes e osteoporose. Da parte do consumidor, vem toda uma... O estabelecimento é obrigado a cumprir a sinalização do ponto de venda, né? Tem que ter uma série de materiais de ponto de venda para colocar, tem uma história para contar aí sobre isso, mas eu queria que você falasse essa parte do que são as obrigações que a farmácia tem que ter, o lado do bônus e do ônus, e quais são as obrigações da farmácia popular, da farmácia para ter farmácia popular. As obrigações da farmácia, elas têm a ver com a publicidade do programa, porque no direito administrativo, o governo tem que deixar público os investimentos dele, né? Aquela famosa placa, quando a gente passa numa obra lá, ponto e tal, recurso tal, tempo de obra, empresa tal. O Farmácia Popular segue a mesma ideia. Então, a farmácia ela tem que estar sinalizada. Existe o que a gente chama de kit obrigatório. Kit obrigatório é um banner, aquele banner de Farmácia Popular, que agora mudou, recentemente mudou esse banner. Então, é um banner do Farmácia Popular e um cartaz com uma tabela de valores para todos os princípios ativos que estão no elenco do Farmácia Popular. Então, isso é o que a gente chama de kit obrigatório. E aí depois eu tenho uma historinha sobre kit obrigatório para contar, mas você levantou a mão. Eu vou contar um e vai ter o gancho para a sua. Eu era marketing na empresa, um belo dia, olha, saiu a licença da Farmácia Popular e tal, vai acontecer. Amanhã tem que estar. E o Paulo Lazera, como todo empreendedor, né, como todo empresário, não quer saber, tem que fazer. Era um período próximo do carnaval, não tinha o que fazer, eu tinha que, para sinalizar, eu tinha que imprimir em gráfica para colocar os obras na loja. Na época eram 115 lojas. E eu não tinha como fazer a tempo. Eu lembro que no domingo, lá em Belém do Pará, tem uma praça chamada Praça da República. Quem conhece aí Belém sabe. Essa portaria, se eu não me engano, foi na segunda ou terça-feira de carnaval que saiu. E aí era triste, eu sabia que na segunda-feira eu ia chegar, depois do carnaval eu ia levar um puxão de orelha, porque não tinha como preparar o material, e eu passando pela Praça da República, eu vejo um monte de de disco, LPs ali, antigos e tal, né? Olhei para o formato do LP, olhei para o formato do álbum e falei, cara, dá para fazer. A impressão do adesivo de fez colado em cima dos discos aí, então... durante muito tempo, os lixos do Roberto Carlos, da década de 80, 90, estavam de pendurado no teto com adesivo da Farmácia Popular. Essa portaria da obrigatoriedade desse kit obrigatório,
que é o cartaz, era o selo, né? Na verdade, um selo que você tinha que pedir ao governo, o cartaz e um banner. Aí saiu isso justamente isso saiu justamente no Carnaval. E aí eu me acordei, eu sempre olhava a portaria para ver se tinha credenciado nova farmácia, diário oficial, quando veio uma portaria. Aí eu li, pera, que a gente agora vai fazer alguma coisa com isso. Meu pai tinha sido candidato a vereador em 2008, perdeu pela terceira vez. Então, a família já tem uma tradição política, a família Castro Neto aí já tem uma longa tradição Como é que tem uma política aí no tradição interior. política se o camarada tenta 3 vezes e não consegue? Não é o caso, tá lá, ele apoiou, entendeu? Tá do lado. Deve ter alguma rua lá, qual é a cidade lá, Cilândia, que você falou? Solânia? Solânia, deve ter uma rua em Solânia, qual é o nome do seu pai? Não, ainda não, mas vai ter. Não. A gente tem um loteamento lá que vai botar o nome dele lá. Você está vendo só? Uma longa tradição política está aí. Quem tem uma longa tradição política tem tem alguém na família com nome de rua. Por favor, continue. Aí eu tinha contato, né, com o pessoal de gráfica e tal, enfim. De lá a gente montou uma estratégia e aí a gente desenvolveu o que a gente apelidou de kit obrigatório. Então, é o banner, a gente fez um banner no formato que o governo colocava e o cartaz. Aí enrolava ali o banner, no meio o cartaz enroladinho. Aí eu tinha acabado de ler o livro de Steve Jobs, né, sobre aquela coisa da experiência do iPhone e tal. Aí o banner até hoje é tão enrolado, até plástico bolha vai, porque aquele ali não tem perigo de quebrar, né? Mas a gente queria que o usuário passasse pela experiência. E o cartaz hoje é esse aqui, ó. Esse é um novo cartaz. Muito bacana. Então, a gente fez esse material e aí eu tinha uma lista de algumas farmácias, que era a farmácia popular. Fiz um formulário no Google Forms, dei uma editada no HTML, organizei. Quando foi na quarta-feira de cinzas, eu disparei para essa lista de e-mail. E eu lá na Praça da República comprando LP velho para adesivar. Não sei se você estava na minha lista de e-mail. Aí, não estava, porque eu estava numa grande rede, já tu nem olhou para mim. Porque senão não, na verdade, tinha ao contrário, você estava na grande rede e não olhou para mim. Eu olhava até o site, eu sabia que estava lá, mas eu não imaginei que você tivesse essa. Porque aí, na Paraíba, tem a Santa Marta, né? Gráfica Santa Marta, aí, uma referência no Brasil. Né? Tem aí. E eu tentei com eles, eu lembro, tentei tudo que você possa imaginar. Se não for, consegui fazer os adesivos mais porcamente. Até hoje eu sinto o cheiro de verniz, aquele negócio daquele disco que colocou lá. Se eu tivesse conhecido, você teria tido uma ótima conta ali para fazer e eu teria poupado um tempo danado. Aí eu sei que, Fernando, que quando foi no segundo ou terceiro dia, a gente tinha 800 pedidos. 800 pedidos de quinta obrigatória. Aí era gerando boleto na mão, mandando e-mail, confirmando. E aí eu chamei o irmão da menina que ajudava a cuidar dos meus filhos. Aí ele veio do interior e a gente passou alguns dias de noite embalando banner e mandando Brasil afora. Então, essa ação que a gente criou o site Clube Multifar, que hoje lá é uma loja virtual com uma série de itens, camisa, jingle do Farmácia Popular, a gente criou um kit de material dentro das regras do Farmácia Popular. E foi essa ação que expandiu a marca da empresa, porque é um item mais fácil de comprar e mais impulso. E aí, quando a gente chegou em 2012 com sua receita digital, o nome da empresa já estava no mercado. Então, isso deu uma facilidade para entrar o serviço. Você vê como é que são as coisas, né? Nessa mesma época que eu trabalhava em Belém, toda vez que a indústria chegava com banner, com adesivo, eu era o cara chato que dizia não. Né? E, nesse caso, as empresas precisavam desse material urgente para poder sinalizar, porque a lei, sem aquilo, ele podia ficar descredenciado e tudo. Né? Isso me lembra um pouco aquela sacada que teve numa época que, se não me engano, foi uma empresa que usou o CD da Amazon, não, foi da American Online. Não tem uma história assim? Que alguém consegue divulgar o seu software dentro de um CD. Você divulgou sua marca para alguém que compra. Imagina acontecendo isso hoje. Você vai comprar um banner de mim, vai pagar para me te mandar ele pelo correio e ele vai ter minha marca. Putz, a chance de isso acontecer hoje é igual a lua cair na cabeça da gente. Zero, não tem como acontecer. Então, umas histórias aí que... qual foi o cliente mais distante que tu entregou? Porque tu tinha essa logística também, correio fazia isso, tu mandou ir para perto, tu chegou a atender um cara lá no Rio Grande do Sul. A gente tem clientes em cerca de quase 4.000 cidades do Brasil.
Então, a gente atendeu o Brasil todo. Onde a gente mais tem cliente, seja com qualquer material nosso, é onde mais tem farmácia. Então, a gente tem mais clientes em São Paulo, depois em Minas Gerais. Né? Quando a gente pega a distribuição geográfica dos clientes da Pacto Mais, ela é similar à distribuição geográfica proporcional de farmácia Vai no ter uma Brasil. correlação, vai ser um R, vamos uma conversa de engenheiros aqui, um frustrado e um quase mestrado. Vai ter um R2 quadrado muito próximo de 1. É por aí mesmo. Então, a gente tem clientes espalhados no Brasil todo. Então, eu fui uma vez para Manaus, aí fui ali naquela cidade das Cachoeiras, Presidente Figueiredo. Figueiredo. E aí eu ia passando de frente a uma farmácia, aí eu olhei assim, eu digo, esse banner está com brilho do que a gente faz. Eu estou achando parecido. Aí eu entrei na farmácia e perguntei, tinha comprado da gente. E a gente tinha um defeito aí, um probleminha. O banner durava muito, muito, porque a gente conseguiu um fornecedor na época, que forneceu muito para a gente, que era homologado da Coca-Cola no Nordeste, uma empresa de Recife. Então, o camarada tinha que ter qualidade, e a Coca-Cola patrocina aquelas fachadas, né, dos bares e tal, e tinha que ter qualidade. Aquele vermelhão, o mesmo vermelho do Farmácia Popular. Então, o cara tinha uma tinta top. Verdade. Então, assim, os clientes até brincavam. Pô, esse banner, como é que tu vai vender outro? Tem 2 anos que eu boto ele no sol e ele tá do mesmo jeito. Se as fachadas das farmácias fossem feitas desse banner, não tinha, talvez, aí, né, tanta troca. Tinha uma proteção de verniz UV e tudo. É verdade. Então, a gente pegou carona no fornecedor da Coca-Cola, na época. Que história, né? Que maluca. Eu não tinha me tocado que o vermelho da Coca-Cola é o mesmo vermelho da... Continuando aí na questão das obrigações. Agora que a farmácia fez lá toda a sinalização dela, o Fernando colocou o disco do Roberto Carlos adesivado lá, você mandou a banner para o Brasil inteiro, a farmácia está pronta para vender, tem um autorizador, começou a vender. Como é que funciona essa parte de receber do governo? Tá. Você recebe do governo, a farmácia recebe do governo tudo que é autorizado. Então, foi autorizado e mandou lá CPF, dados do médico, os itens que vão ser dispensados, colocou a senha, foi lá no DataSUS, voltou autorizado, confirmou a venda, você vai receber aquele valor. Então, isso aí, esse fluxo, ele é líquido e certo. Tem atraso, é igual aquela prefeitura do interior de antigamente, que ó, veja bem, está atrasado, pode pagar ou não? Mas eu costumo dizer o seguinte, falando de interior, esse fiado do Farmácia Popular, ele é muito melhor do que o fiado do seu vizinho de rua, que não lhe paga nunca e você ainda vê todo dia, olha para a cara dele. Então... postando na internet coisa de rico, né? É o falso rico. O falso rico. Na verdade, o governo, ele na portaria, ele diz que paga no mês seguinte. Fecha o mês de dezembro, paga durante o mês de janeiro. Na prática, ele fecha dezembro e paga em fevereiro. E acontece dele só pagar dezembro, pode acontecer dele fechar em janeiro, não pagar em fevereiro e só pagar em março. Eu diria que esse foi o maior atraso que eu já vi, seria uma diferença, um D+3, né? Ok. Mas geralmente é um D+2. E aí acontece de que quando o governo vai colocar em dia, questão de orçamento e liberação, às vezes ele paga no mês só 2 vezes. Aí fica D+2, volta D+2. D+1 eu vi muito pouco acontecer, tá? Ao longo desse tempo todo aí, desses... E quando paga, vem com algum tipo de correção? Não tem correção. Não existe correção monetária. Tá? Não existe correção monetária. Mas é isso. Eu ia te perguntar sobre por que ele demora a pagar tanto, já que tudo a transação online e ele tem esse valor, você acabou respondendo questão orçamentária mesmo, né? A gente, por exemplo, a gente é fornecedor de grandes redes e o pessoal não paga no outro mês. É um comum, paga com 60 dias em relação ao mês de referência. Quem quiser fornecer, quem quiser trabalhar para os grandes, você sabe disso, tem que se acostumar a receber com 60 dias. Então, esse fiado aí, eu não acho que ele seja tão comprometido. Não, e outra coisa, você está falando de genérico, né, Neto? Você está falando de produtos que você também tem prazo, então tem toda uma dança para fazer ali, para caminhar. Isso. Agora que eu já sei, quanto hoje o governo paga, vamos imaginar,
de recurso total de farmácia popular. Né? A gente imaginando que o mercado brasileiro, o ano passado, fechou o quê? 190 bi, eu não tenho certeza desse número, depois eu confirmo aqui. Quanto representa hoje a venda de farmácia popular do mercado nacional? Você tem esse número? Tá. O ano passado, o governo teve um orçamento de em torno de 3 bi do farmácia popular. 3 bilhões de reais. Isso, se a gente dividir aí por loja, o que seria aí um faturamento legal por loja Um de farmácia faturamento popular? médio, Assim? 3 bi por 22 mil ativos, seria essa conta. Vamos aqui, né? Vamos para a calculadora que não Vamos dá lá, vamos lá. Vamos lá. Eu estou aqui pegando uma apresentação também, que eu estou com ela pronta aqui da Close-Up, ver se tem esse número de quanto foi a venda, para não ficar aqui, depois o cara faz só o corte aqui, o Fernando falou groselha. Deixa eu falar aqui, tentar puxar esse número para cá. Meu grande amigo Paulo Paiva compartilhou essa informação essa semana. Vou pegar aqui e dividir na tela. É porque 3 bi eu nem sei fazer, pô. Eu entendi que o amigo deve estar com o IPO prontinho para entrar na bolsa aí, então você já está imaginando que se for por esse valor, você tira as ações aí e recolhe. Entendi. Eu estou aqui procurando aqui qual que é o valor do mercado nacional de medicamentos aqui, para a gente ter um paralelo e trazer isso para o game, né? Tem algum estado que se destaque aí na farmácia popular? Eu tenho uma curiosidade a respeito. Não. Tem local que tem pulverizado. É muito como o farmacêutico ele trabalha o produto, o farmácia popular na unidade dele, sabe? É muito relativo. Entendi, deixa eu ver, exclusivo, sim, se der. Não, falei bobagem. Falei bobagem, crescimento do mercado MPX, deixa eu ver se é isso aqui, meu Deus. Aqui não, falei bobagem não, tá aqui. Aqui, vou dividir a tela aí, tá, galera? Para não ficar nada sobre nada, a gente vai falando aqui na hora, e aqui não tem ensaio não. Close-up, resumo ok, compartilhar. Esse dado tá fresquinho aqui. Aparece para... não estou vendo você. Né? Tá aparecendo aí? Estou vendo. Aqui, ó. Aqui é a projeção de venda do mercado brasileiro, né? Se a gente pegar lá 2017, que foi 69 bilhões de reais, e aí vem crescendo ano a ano nessa série histórica, está falando aqui de 194 bilhões de reais a previsão para 2027, mas aqui... falei groselha. Eu falei aqui já como sendo projetado. 2023 fechou em 139 bi. Então, a gente está falando aí de... Se você puder fazer a conta aí para o seu amigo, tá 3 bi para 139, né? A conta, né? Não é um valor que se deixar fora. 2%, né? 2,15%. Bastante relevante aí do que seria. Que é o que dá de estar batendo justamente com as grandes redes. A farmácia popular representa nessa faixa para as grandes redes. Aí você tem uma coisa, né? Que aqui eu estou fazendo uma conta de padeiro, que a conta correta não é essa, a conta correta é dentro da molécula metformina, glifage, vai vender ali e acabou. Não tem que se falar mais de vender fora da farmácia popular, né? Quem tem farmácia popular vai vender lá dentro. A representatividade dessa molécula é gigantesca. Isso. Neto, uma coisa que me ocorre, tá? E aí, todo mundo que está aqui vendo farmácia popular sabe que é importante, relevante, 22 mil de faturamento por cada loja, mas eu não tenho farmácia popular. Agora eu vou botar você numa posição diferente. Você agora, Castro Neto, não tem farmácia popular e do teu lado tem um concorrente que tem farmácia popular. O que dá para fazer? Tem algum tipo de ação ali para fazer ou não tem? O que uma loja aí poderia fazer para mitigar essa não credenciamento? Agora ainda mais, porque o governo federal ele teve uma política diferente, né? Ele está levando a farmácia popular para regiões com baixa capilaridade, onde realmente é necessário, né? Tem uma farmácia popular dentro de um shopping, e enquanto que na periferia não tem. Tem algo que possa ser feito aí para mitigar? Tu já viu alguém, assim, chegando próximo, fazendo um próprio programa, fazendo a sua própria farmácia popular sem gratuidade? É complexo, né? Porque você concorrer contra o medicamento gratuito é impossível. Mas vamos falar aquele de coparticipação, vamos para o lado que dá para fazer. Da coparticipação, se ele está de lado de uma farmácia que tem farmácia popular, qual é a sorte que ele pode ter, tá? É que acontece muito. É que o vizinho dele que tem farmácia popular não esteja trabalhando adequadamente o programa. Entendi. Então, se ele entrar nesse vácuo aí, ele vai conseguir... Na verdade, ele nem precisa se preocupar.
Então, o que acontece é que a grande maioria, eu vou dizer a você, 90% das farmácias do Brasil, elas não trabalham o farmácia popular na amplitude que ela poderia trabalhar enquanto oportunidade de negócio. Você podia listar os erros mais comuns e as oportunidades que você vê para fazer? Você, pô, estou aqui, recebi a loja, tem farmácia popular. O que eu consigo desbloquear isso? Os erros mais comuns, tá? Um erro muito comum é não conhecimento do elenco de medicamentos. Eu cometo esse erro. Eu fiquei naquilo que você falou, metformina, glifage, eu estou nesse daí. Pronto, Eu tenho que... Eu vou só dizer aqui, por exemplo, você sabia que farmácia popular atende doença de Parkinson? Não, E rinite? não tem, não. Pois é. Então, asma, você sabia? Anticoncepcional. Sim, asma sim, porque eu sou asmático e aí, em algum momento, eu esbarrei nessa. Então, Anticoncepcional, você sabia? Sim, me contaram, mas eu fiquei sabendo essa semana. Aí tem a incontinência urinária, tem Porque tem uma coisa também, né, Caseta? Eu lembro de uma situação de fazer cálculo por comprimido. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Olha, o governo não paga a nimesulida, não tem nimesulida, acho, não tem nimesulida na farmácia popular, estou falando bobagem aqui. Não. Né? Mas ele não paga a caixa tipo, do medicamento 100 com 12, ele paga por comprimido. Então a pessoa tem que fazer uma matemática ali para colocar, e isso muitas vezes deixa o dono da farmácia em situações delicadas, onde o governo. Quanto ele está pagando hoje por uma losartana, por exemplo? Uma losartana com 30, que eu vou dizer agora a você. Aí existem tabelas diferentes agora por estado, mas a variação é muito pouca, isso é mais por conta do ICMS, tá? Uhum. Mas, por exemplo, uma losartana com 30 aqui, eu estou com a tabela na mão do Rio Grande do Sul. Ele paga 18 centavos por comprimido. Então, 0,18 vezes 30, você tem 5,40. Eu acho que tem gente aí no balcão vendendo losartana, de repente, num preço mais baixo. Exato. Aí, nesse caso, uma dica, né, pessoal? Aqui o Fernando já começa a dar palpite. Não faz sentido comprar uma losartana que tem aí o preço, sei lá, vou chutar aqui, R$ 9, né? Porque tu vai vender na farmácia popular, vai ter prejuízo. Tem que escolher o mix. Estou falando aqui, galera, para quem está abrindo na farmácia agora, que está bem no começo. Peço licença para quem já está mais tempo aí. Eu não estou também fazendo juízo de valor nisso, mas saber que produto você vai vender pela farmácia popular faz muita diferença na estratégia. Quer comentar sobre isso? Exatamente. Então, você selecionar adequadamente o seu elenco de medicamentos com base no preço que o governo vai pagar. E ali, na hora da venda, que geralmente vem muita prescrição com nome genérico, ou vem muita prescrição que você consegue fazer a intercambiabilidade, e aí você vai pegar e vai passar para o cliente o medicamento que vai fazer o mesmo efeito, mas para você tem uma margem melhor. Tá? Então, esse cuidado é importante. Então, a gente falou que era o conhecimento do elenco, e o próximo passo, que é o que a gente está falando, é o conhecimento da formação de preço. Então, entender a estratégia de preço é essencial. O que é que a gente vê muito? A gente vai, por exemplo, quando a gente vai para os dados de vendas aqui, que a gente acompanha de alguns clientes, vou dar um exemplo, o Capital Prio de 25, o governo paga R$3 com 30 comprimidos. Aí a farmácia está vendendo ali no balcão, eu já vi farmácia vendendo a R$2 no balcão. Pô, mas por que quando vier a farmácia popular ele não passa a 3? A gente está falando de uma lucratividade, um aumento de lucratividade enorme. É algo que saiu de R$2 para 3. Lucro puro, porque R$2 já pagava toda a operação. Quando eu passo de 2 para 3, todo esse dinheiro aqui, tirando o imposto, tira só o imposto e a tarifa do cartão. O resto é lucro. Eu vou fazer aqui, imaginar essa resposta como sendo um balconista mal-humorado, tá? Dá trabalho passar a farmácia popular, eu vou dizer que o sistema caiu e vai aqui esse que está mais fácil. Aí vem o terceiro problema. Aí, muitas vezes, a política de comissionamento do ponto de venda atrapalha que o atendente faça essa fidelização do cliente. Né? Então, ele termina passando por cima porque ele quer despachar logo e quer vender a vitamina que está aqui. Tem uma vitamina aqui que ele está olhando para ela, e se ele vender cada unidade que ele vende, ele ganha R$5.
e ele tem a prestação da moto e do carro para pagar. E tem a escola do filho dele que ele quer botar na escola particular. Então, ele vai trabalhar ali os R$ 5 do complemento, como é que chama? Do fortificante, não. Fortificante é do tempo de Vitamina. 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 Então, ele vai trabalhar aquela vitamina ao invés de dizer, pedir o cliente, pegar os dados dele, colocar no sistema, aí ter que conferir uma receita para ver se a receita está conforme. Então, ele pula tudo isso e entrega por R$ 2. Mas isso tem a ver com a política de comissionamento e tem a ver como o ponto de venda trabalha o farmácia popular. Como é que a Pacto Farma, né, o Pacto Mais, esse kit com o Pacto Mais, como é que você tira a dor desse circuito todo? Aqui a gente já fez um panorama do projeto como inteiro. Onde é que você coloca aí o óleo nessa engrenagem? A gente costuma usar aqui duas palavras que elas, em qualquer processo, elas não metem, né? Dificilmente você tem algo seguro que é veloz. Imagine segurança e velocidade juntos. Imagina em qualquer coisa da sua vida. Eu vou entrar numa festa que é segura. Você não entra rápido, porque deve ter uma revista. Ou senão, eu vou assinar esse contrato aqui com segurança. Você tem que ler o contrato 20 vezes para sentir seguro. Então, segurança e velocidade, normalmente, elas caminham em sentidos antagonistas aí, né? No caso, a solução da Pacto Mais, que é o Sua Receita Digital, ela oferece essas duas características juntas e no mesmo sentido, mais segurança com velocidade. Então, qual é a dor que a gente tira? Aquele trabalho que o balconista estava com preguiça de fazer, porque tinha que conferir a documentação. Se ele botar a documentação errada, vai dar não conformidade para ele, porque tem um back-office da farmácia que está conferindo isso, e ele vai ser chamado a atenção, e o gerente vai ser chamado a atenção, e por aí vai. Então, para evitar tudo isso, ou para diminuir significativamente tudo isso, o Sua Receita Digital, você vai no scanner, apresenta o documento, os documentos, quais são os documentos principais, prescrição médica, receita, e um documento oficial com foto, CNH, RG e por aí vai, que tem o CPF. A gente, de uma vez só, você digitaliza essa informação, o Sua Receita Digital recebe essa imagem, ele segmenta a imagem, então reconhece naquela imagem o que é um CNH, o que é um RG, o que é uma prescrição médica, classifica, isso aqui é um RG, isso aqui é uma prescrição médica, e faz o batimento entre essas informações e compara com o que você mandou de informação para o DataSUS. Então, a gente faz esse match, essa verificação, com base nessas 40 regras, que são as mesmas que o governo usa numa auditoria, e a gente verifica tudo. Se tiver algo errado, a gente já dá a resposta ali na tela para ser corrigido. Se não tiver, ele passa rapidinho, já auditou, já resolveu, e quando for o mês que vem, que o cliente vier pegar um novo medicamento, um novo captopril, uma nova losartana, basta botar o CPF dele, essa documentação já está lá, a gente reaproveita e o que duraria 30 segundos, 20 segundos que durou na primeira vez, na segunda vez vai durar 3 segundos, que ele vai, CPF, olhou, verificou se a receita é a mesma, dá ok e entrega o medicamento para o usuário. Não há que se falar de perder a receita, né, ou coisa semelhante, né? Você falou uma coisa que a maioria da turma tem essa dificuldade, mas eu tive uma experiência numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Deixa eu ver se eu lembro, meu Deus. Eu trabalho em Barbacena. Perto de Barbacena tem uma cidadezinha chamada Santos Dumont. Eu sei que naquele pedacinho ali tinha uma cidade. E eu fui visitar, mas é muito pequena a cidade. Deviam ter ali umas 18 farmácias numa praça. E todas elas tinham farmácia popular. E era uma venda absurda disso. Aí eu estou falando, não vou citar nomes aqui, nada, mas que é o que eu chamo no Retail Jedi de ir para o lado negro da força, né? O programa passou por uma pressão aí, que eram pessoas pegando receita de todo lado, levando isso mal intencionado, que prejudicou o mercado como um todo. Comenta um pouquinho disso, né? Que criou-se também uma coisa que
meu Deus, eu vou botar a farmácia popular aqui, você tratado como bandido. Não. Houve um mau uso disso, o governo agiu. Comenta como é que foi essa parte de transição e que seguranças tem hoje que de repente não tinha no começo. O farmácia popular, ao longo do tempo, ele foi mudando, né? Primeiramente, não tinha exigência nenhuma de guarda de evidência da venda. Então, você passava autorização e ia passando. Aí o governo passou a exigir a evidência da venda. A evidência da venda é algo que é um documento que conecta o CPF, que foi para o DataSUS, ao documento, e a prescrição médica tem que estar conectada também a esse documento. E se tiver a figura de um procurador, o procurador tem que estar conectado a esse documento, através de uma filiação, por exemplo. Né? Ou, desculpa, quando é o responsável legal comprando, ele se conecta ao beneficiário através da filiação. E quando é uma procuração, o outorgado tem que estar, o outorgante tem que ser o titular lá do documento e tem que ser o titular da Receita. Então, é uma questão de evidência. E aí o governo passou a pedir a essas evidências e que elas ficassem guardadas, devidamente guardadas para uma eventual auditoria e posterior auditoria. Aí, não bastasse isso, as pessoas, algumas farmácias mal intencionadas, quando o governo chegava para auditar, chegavam a dizer que tinham sido roubadas, assaltadas, invadido aquele ponto de venda e que tinham levado a documentação. Tinha um BO e ninguém apresentava documento nenhum. Aí o governo veio com a portaria que disse que tinha que ter 2 cópias, uma no local da farmácia e outra no outro local, ou digitalizado. Foi onde a gente entrou com sua receita digital. E aí, depois disso, ainda o governo passou a fazer auditoria de outras formas, como, por exemplo, tem todo o dado de estoque inicial, de compras da farmácia, e lá, via bases governamentais, sem precisar ir na farmácia, ele faz uma verificação muito simples. Você tem, pelo seu estoque inicial e pelas suas compras, você tem 50 Captopril, 50 caixas de Captopril, mas você vendeu ao longo desse ano, só pelo farmácia popular, 60. Essas 10 vieram da onde? Então, só com isso, o governo já bloqueia a farmácia e já pede um esclarecimento. Então, o governo ele vem melhorando. Aconteceu de alguém ir preso, a polícia levar, em casos extremos, assim, chegar a acontecer? Já chegou a acontecer. Já chegou a acontecer. E aí tem algumas fraudes que acontecem, e muita coisa acontece no balcão. A verdade é que tem muita coisa que acontece no balcão. Quando eu digo no balcão, é porque tem algumas situações que é a revelia do proprietário da farmácia. E aí o arcabouço, né, de soluções da Pacto Mais, ela entra também para dar essa segurança ao dono da farmácia, para ele entender que os farmácias populares estão operando, está sendo recebida a documentação de forma correta, e outras questões que a gente acompanha para poder dar uma segurança que aquela operação está minimamente segura. É correto acreditar que aquela auditoria que o governo federal faria a posteriori, você faz em tempo real? Isso. Dos 40 itens, mais ou menos, que o governo utiliza, olha, a gente olha em média 30 de forma automática na entrada da documentação. E como se trata de inteligência artificial, a inteligência artificial ela tem a característica de ir melhorando à medida do uso. Então, a gente vai pegando situações e aumentando a massa de documentos hoje que a gente tem, e a partir dessa massa, a gente vai melhorando, né, o resultado, melhorando a acurácia e performance, ou seja, velocidade com segurança. Então, isso é uma crescente. E foi isso que fez a gente entrar nas grandes redes. Né? A gente só entrou nas grandes redes quando a gente trouxe o diferencial, porque só guardar a imagem, ele já guardava. A gente falava um pouquinho antes, quando estava off ainda, fora, dizendo assim, pô, você com inteligência artificial vai conseguir ler aquela receita escrita à mão do médico ali, cabulosa, você acha que a gente vai conseguir chegar esse dia que o médico, aquela letra feia dele não vai atrapalhar mais na prescrição do medicamento? A gente já tem iniciativas nesse sentido. Hoje a gente já reconhece números de 0 a 9, números manuscritos, né? Isso já nos ajuda na questão de posologia, né? de número de doses diárias. Né? E aí a gente está correndo atrás. Tá? É algo que é mais laboratório do que realidade.
né? Mas, assim como também tudo que a gente tem hoje foi mais laboratório lá por volta de 2016 do que realidade. A gente passou um ano para lançar a primeira versão dessa inteligência artificial, que começou em 2017 e a primeira rede que utilizou ela foi a DPSP, né? Drogaria São Paulo e Pacheco. Pacheco e São Quem são os teus clientes de rede hoje, DPSP? DPSP, RD, Raia Drogazil, Pague Menos, Extra Farma, Demil, né? O grupo Demil, que é Demil, Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui mais. A Indiana, que fica no norte de Minas. Grande Rede. Araújo? Araújo ainda não. Araújo ainda não. Eu estou dizendo ainda não porque tem papel. Tem um caminho, né? Araújo, Panvel, São João, todas são redes que estão com proposta, com negociação. Eu costumo dizer muito assim, Fernando, a gente entrou nas três maiores, né? Raia Drogazil, Drogaria São Paulo Pacheco e Pague Menos. Pague Menos. Né? Então, se a gente entrou nessas três maiores, é porque a gente tem algum valor para o negócio. Sem dúvida. Porque a gente não pode causar nenhum tipo de fila na loja, a gente tem que ter disponibilidade 24/7, a gente não pode sair do ar em nenhum momento, a gente tem que ser rápido, tem que ser preciso, são redes que estão na bolsa, então elas não podem ter nenhuma notícia de alguma fraude de algo que isso automaticamente vai denigrir aí, baixar as ações e denigrir a imagem, as marcas. Então, a gente passa por um pente fino de CNPJ e CPF dos responsáveis legais. A gente passa num questionário e numa verificação relacionada à LGPD, de segurança cibernética. Teve uns questionários que mandaram uma vez não vou dizer qual é a rede, mas foi uma dessas três grandes. Aí o pessoal mandou, tipo, numa segunda-feira, aí na quarta-feira estava cobrando a resposta. Eu disse, não, peraí, que isso aqui é maior do que um vestibular. Tinha 180 perguntas sobre LGPD e segurança da informação, e tinha casca de banana. Perguntava uma pergunta de um jeito sobre o mesmo assunto, lá na frente, eu digo, essa é a mesma pergunta de forma diferente. Isso aí é o famoso Q&A, quando tem o famoso Q&A, já passei por isso algumas vezes. Agora, trazendo aqui, a gente está chegando para o finalzinho, o papo está maravilhoso aqui, mas eu estou trazendo para o finalzinho, minha dúvida, assim, eu estou agora, eu não tenho farmácia popular, mas eu gostei do Castro Neto, gostei da Pacto Mais. Tu tem algum produto, serviço para esse cliente que não tem farmácia popular? Tu ajuda ele a se credenciar? Tu tem algum outro produto de PBM para ele? O teu foco é para quem já tem farmácia popular? Tem alguma novidade vindo aí para esse cliente que, de repente, passa por esse mesmo perrengue com outros PBMs? Conta um pouquinho para a gente. Com relação a outros PBMs, a gente tem uma expansão que a gente quer fazer de sua receita digital para que ele também verifique regras específicas desses outros, né? Os que exigem algum tipo de documentação, que nem todos exigem. E com relação ao Farmácia Popular, a gente atende o Clube Multifar, que é esse site com um monte de itens de propaganda para você ornamentar a sua farmácia dentro das regras do programa Farmácia Popular, com preço bom e comprou, chegou. Então, é uma praticidade para você aumentar o engajamento ali dos seus clientes com Farmácia Popular. A gente trabalha também a parte de credenciamento, mas pouco, não é nosso foco realmente. E a gente trabalha muito bem a ajuda na auditoria. Então, clientes que estão em auditoria, a gente trabalha o processo de defesa e de justificativa, né? Já que a gente tem esse conhecimento profundo das regras, até para poder desenvolver essa inteligência artificial, a gente tem que ter um aprofundamento nas regras. Então, a gente consegue também ajudar a responder o Ministério. E de outros produtos para a farmácia, a gente tem um produto que ele precisa ser bem mais trabalhado, mas está no nosso radar, que é um produto chamado Lembre do Remédio. É um aplicativo para lembrar a hora de tomar o remédio. Só que quem programa... Ele manda um SMS, não é? Lá, long time ago, eu vi esse... Isso. A gente manda SMS e tem um aplicativo também. Só que a diferença disso é a farmácia que programa o tratamento do cliente. É uma comodidade. E aí, toda hora que dá aquela alerta na tela, explode a tela para dar um alerta, ele vai ter ali o nome da farmácia, a caixa do medicamento. Então, também tem uma atenção farmacêutica misturada com
lembre aqui da minha marca e lembre do meu ponto de venda. Mas esse é um projeto que ele é de 2012, mas aí backlog de empresa de TI, né? Não, a gente... Eu lembro de ter visto no site alguma coisa, olhei, eu sou entusiasta por SMS, eu mandava SMS desde 2000, e quando o SMS nem era uma coisa, só era por conta de rede e tal. Eu esbarrei no site de vocês, achei legal pra caramba. Cheguei a ligar na época daí, mas acabou que a gente não fechou nada. Eu não sabia que... Porque, na verdade, vocês têm um pool de serviço, né? O autorizador ali, pode ser o carro-chefe, né? Que, tipo assim, traciona a empresa, mas Isso. vocês têm relacionamento com os grandes, você tem tecnologia. Eu acho até, viu, Cássio Neto, que deve ter alguma coisa aí que você imagina usar esse network para ir para outras direções. Acho que tem oportunidades aí para dar uma... Imaginei aqui, me ocorreu uma coisa aqui. Se tu tem todas as transações de farmácia popular, dá para saber o tempo, dá para saber se dia venda tem fila, se dá para botar mais um balconista, ó, tá perdendo venda porque tem. Então, tem toda uma massa de informação ali que esse gestor, de repente, não está olhando. Isso aí eu imagino que para mim já está no seu radar. E também a tecnologia que a gente desenvolveu, essa inteligência artificial, hoje, ela é a IA que melhor reconhece, classifica e extrai informação de documentos oficiais. Então, o nível de assertividade da gente é muito alto. Então, bancos precisam disso e qualquer empresa que exija uma apresentação de cadastro é potencial cliente nosso. A gente está numa POC aí, né, numa prova de conceito, com uma grande instituição brasileira de governo, que envolve batimentos de assinatura. A gente, por conta do Farmácia Popular, a gente consegue comparar a assinatura que está no cupom vinculado com a assinatura que está no documento. Esse é um dos maiores problemas de glosa na auditoria, quando o governo pede a documentação. Por quê? Porque no documento oficial está aquela assinatura completa, e ali, na hora do check-out na loja, o cliente pega descompromissado a caneta e faz uma rúbrica. E aí, quando chega o auditor, ele olha a rúbrica aqui e o documento aqui. Ele diz, não é a mesma assinatura. Aí o dono da farmácia diz, não, mas é porque a gente fez uma rúbrica. Ele diz, mas não é a mesma. Como é que eu vou saber? Essa parte eu não perguntei. A turma recebe um auditor, passa lá, tem aquela coisa de a auditoria está aí, é assim mesmo. Hoje tem aquela auditoria que eu lhe falei pelo estoque, e aí é totalmente automático. Tem outra auditoria que o governo está fazendo agora, teve até um decreto no final do mês de setembro, eu acho, no ano passado. Eu esqueci, é uma siglazinha, mas é uma auditoria informatizada, que ela chega a olhar o CPF do cidadão e onde o cidadão mora. Se ele tiver num raio muito grande, muito diferente da sua atuação, do seu cadastro, da sua farmácia, eles também fazem auditoria dizendo que os CPFs A, B, C e D estão fora do seu raio, você está bloqueado e tem que justificar. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo, e o mais comum e o mais antigo, é o governo mandar um e-mail selecionando alguns dias e pedindo a evidência de algumas autorizações. Você manda essa documentação digitalizada, e o seu Receita Digital já faz esse tipo de relatório, é rapidinho para gerar, manda digitalizada, eles vão analisar. A depender do tamanho do buraco que eles acharem, aí eles marcam... Se aprofundam, né? Aí eles marcam presencial, sentam lá na sua farmácia e pedem para mandar documento de 1 ano. Eu já vi auditoria de 1 ano, 2 anos. Então, essas são as auditorias principais. O foco do governo não é fazer auditoria, não é fazer as farmácias pagarem multa. O foco do governo é atender o cidadão brasileiro. Né? É evitar que a doença, prevenir para não virar um problema maior. Esse é o foco do governo. O foco dos órgãos de controle é fazer com que esse recurso seja utilizado da melhor forma. Então, você tem TCU, CGU, que fica em cima ali do Ministério da Saúde, para que eles façam o processo e o procedimento da melhor forma. Então, se você analisar desde 2006, todo ano tem auditoria do CGU, do TCU, e tem farmácia popular, tá assim, tem não sei o que lá. Então, mas assim, normal, né, relativamente normal, cada um está fazendo o seu papel, e o legal é que o governo não tem desistido do programa por conta disso. É óbvio que tem farmácias que usam de forma incorreta, de forma errada, mas a grande maioria das farmácias utilizam da melhor forma e da forma correta.
E quando tem erros, quando a gente vê muito erro que aparece por aí, a maioria dos erros não são erros intencionais, De má fé, né? de má fé. São erros de desconhecimento, de falta de treinamento. Então, o Sua Receita Digital entra para pegar tudo isso e embalar essa auditoria ali no pé do balcão para evitar que se perca tempo com treinamento. As farmácias, naturalmente, têm uma rotatividade de mão de obra muito grande. Você pega uma grande rede que está expandindo direto, é comum ela tirar uma pessoa que é mais experiente, que está naquela loja que tem farmácia popular, que é antiga, e ele vai para a loja nova. E aí bota alguém novo ali naquele balcão, e aí tem um tempo de treinamento que não dá para acompanhar. E o Sua Receita Digital entra nessa dor aí. Então, como a gente está ali protegendo, verificando essa documentação que está entrando, para evitar ao máximo erros, então você começa a diminuir a necessidade de treinamento e você tem segurança com velocidade. Então, esse é o objetivo do que a gente desenvolve aqui. O que você, já para encerrar aqui, eu pensei em dar pouco, mas agora eu vou vir com outra dúvida. O que é o futuro da farmácia popular, na tua opinião? Para onde que ela está caminhando? Mais produtos virão? Vai ter mais tecnologia? Vai ser pela digital lá, biometria? O que você imagina? O que vem aí de tecnologia que tu já suspeita, já vê ali nas entrelinhas? Um primeiro dado assim que a gente tem que ressaltar é sem dinheiro ninguém vai para canto nenhum, né? Então, o governo saiu, ele recuperou o orçamento em 2022, voltou para o orçamento de 2015, 3,3 bi, e esse ano, agora 2024, já está aprovado o orçamento de aproximadamente 5,5 bi. Né? Então, o governo já deu uma sinalização, alguma coisa vai acontecer, porque tem mais dinheiro. Um primeiro movimento que aconteceu foi colocar o absolvente, né? Que é um benefício gigante. Gigantesco, né? Tem estatística de adolescentes que faltam, em média, 40 dias de aulas por ano. 40 dias de aula por ano inviabiliza a formação de qualquer pessoa. É impossível. Por mais inteligente que seja, ela não vai conseguir passar por um Enem da vida ou por essas coisas, por nenhuma prova dessa, porque não dá. Então, eu creio que o governo vai investir em aumentar o elenco, mas um pouco mais focado... Você acha que algum produto sai desse elenco? Está ali de entrar? Não? Sair não. Eu acho que ele vai atacar as vulnerabilidades. Por exemplo, o anticoncepcional é um problema social gigante. Então, eu acho que ele vai atacar aí outras doenças, outras questões que se mostram que dá mais fragilidade à população. Eu acho que depois que o governo fizer isso, o aumento de elenco, eu acho que ele passa novamente a fazer credenciamento. Eu não sei se ele vai fazer universal para qualquer canto ou vai sair de uma estratégia. Ele está aberto o credenciamento para cidades que não tem. São cerca de 800 cidades no Brasil. Talvez ele comece a abrir por abrangência de CEP. No CEP tal, o CEP que não tiver vai ser contemplado. Então, para dar essa pulverizada, né? Porque, assim, o governo entende também que uma cidade, por exemplo, João Pessoa, a população de João Pessoa, se ela se deslocar minimamente ou por onde ela trabalha ou ao redor de onde ela mora, ela vai achar uma farmácia popular num raio confortável. Então, por isso que minha crença é que o governo vai, talvez esse ano, investir mais no elenco do que necessariamente na quantidade de farmácias. Ele já demonstrou isso quando ele inseriu o absolvente menstrual. Se o orçamento é de 5 bi, né? O que ele precisa. O número de loja é proporcional ao credenciamento, porque assim, se ele tem um orçamento e está limitado a esse valor, ele poderia. Por que ele não põe mais farmácias e, tipo, vou dar um exemplo. No Brasil, antigamente, para doar órgãos, você tinha que ir lá e dizer eu sou doador, né? E hoje não. Você tem que dizer que não é. A possibilidade de mudar, de abrir uma loja e já entrar como farmácia popular, né? O que impede isso? Tipo assim, o controle, na minha cabeça, está aí. E ele poderia ser limitado em cima do orçamento, né? Enfim, será que eu não credencio mais porque o orçamento não dá para todo mundo comprar? Não sei. Não, aí fica a dúvida. Porque, assim, a conta que o governo é complicado ele fazer essa conta, porque as pessoas também podem se deslocar em fila para as farmácias que têm. Então,
não iria... É que parece meio União Soviética isso, sabe? Porque, assim, o PBM normal, ele está lá para todo mundo credenciar. Então, em tese, o pensamento aqui liberal, de direita, é que se eu vou abrir uma farmácia, eu faço toda a documentação e, por osmose, já está lá a farmácia popular homologada e isso deixa situações de igual de mercado, eu evito, eventualmente, um movimento ali para poder credenciar. Mas isso aí, eu acho que para outra conversa, acho que a eu acho gente que isso aí avançou bate bastante mais, já. eu acho que isso aí, Fernando, bate mais na questão do controle. Bate mais na questão do controle, assim, a capacidade de controle do governo, ela não consegue acompanhar a criatividade de alguns donos de farmácia, né? É. Então, Meu caro, na verdade, assim, o setor também tem que sempre estar batendo para todo mundo usar da melhor forma. Então, todo mundo usando da melhor forma, o governo vai se sentir mais confortável, né? Mas, assim, a gente está desde 2006, a gente já acompanhou auditorias, assim, e tem coisa que o cliente chega para a gente e diz, não, mas eu digo, não, pera, não, vamos... Eu sou seu, vamos falar o português claro, né? eu sou seu advogado, vamos conversar aqui? Não funciona. Né? Não funciona. A gente já viu situações em que a pessoa pegou uma lista de CPF e saiu fazendo, e a assinatura era do pessoal do balcão. A gente começou a ver repetição de assinatura. E aí, quando eu pedi para uma balconista, assim, vi uma balconista assinando outra coisa assim, olhando, quando eu fui ver a assinatura dela, estava num monte de cupom vinculado. Então, isso aí danifica, né, a imagem e, de certa forma, dá um freio, não pelo governo, não pelo executivo, mas o órgão de controle, ele também diz, olha, não vá mais avançar se você não me mostrar que tem como auditar. Entendi, Né? entendi. Então, de qualquer forma, o investimento pode ser que aconteça mais credenciamento, mas é muito provável que esse investimento que aumentou aí, saiu de 3 bi para 5,5, aumentou um aumento de 80%, é muita coisa. É muita coisa, realmente, Muita muita coisa. coisa. Então, assim, tem que... E o sucesso do orçamento é ser gasto, né? Sucesso do orçamento de governo, de qualquer governo estadual, municipal, federal, é que ele seja gasto. O sucesso do gestor é gastar o orçamento. Se ele fez previsão, que ele invista em benefício da população. Eu creio nisso. Pode ser que depois de incrementar os itens, ele passe a ir fazer propaganda. Por exemplo, o governo está fazendo propaganda. É difícil fazer. Esse ano já fez 2. Do ano passado para cá já fez 2. E isso aumenta a procura. Então, tem isso também. Para o próprio elenco que está aqui, a gente pega a farmácia, que é mais ou menos assim. Pega uma molécula. Vamos lá, pegar aqui o Enalapril. Aí você pega o panorama de venda do Enalapril da farmácia. Aí você vê que ela é farmácia popular, mas 80% do Enalapril dela, ela vende fora de farmácia popular. E a gente incentiva para que ela venda dentro. Então, esse tipo de movimento também compromete o orçamento. Então, o governo, ele liberar novas farmácias, assim, é uma conta complexo. Porque se ele faz propaganda, aumenta a pressão da população pela procura. Se a gente faz um trabalho de divulgação, como a gente está fazendo aqui, alguém que está vendo isso aqui, que tem farmácia popular, vai querer trabalhar algumas estratégias que a gente comentou aqui. Isso aumenta a pressão também sobre o orçamento. Então, por isso que eu falo que abrir mais unidades não é uma coisa tão simples. Quando ele faz uma campanha de deixar aberto para 800 cidades que não tem, ele já está dando a universalidade que o SUS que o SUS né? Que o SUS é universal. Ele já deu essa universalidade. Então, nenhum órgão de controle pode chegar para o Ministério da Saúde e dizer, está restrito. Não está restrito. Está aberto aqui para as cidades que não têm, e o restante das cidades todas têm pelo menos uma, e eles têm conta de proporcionalidade. Então, a cidade quanto maior, mais farmácia tem. Por isso que eu te falei, no raio, o cidadão, se procurar, acha uma farmácia popular. Então, o pessoal que está vendo o vídeo aí, ó, se o cliente chegou até você porque procurou, vamos tratar direitinho, vamos atender com carinho, né? O caminho mais difícil foi feito. Né? A última milha ali com você depende de você sucesso. Isso. Meu caro amigo Castro Neto, papo bom pra caramba. Você me deu uma aula aí. Entendeu? Agora sim eu posso dizer que desde 2029, não, desde 2009, né? 2009? Desde 2009, a primeira vez que eu posso dizer eu entendi farmácia popular. Obrigado aí pela deferência, sério mesmo. Você me deu uma aula aqui.
E, ó, o grupo está lá. O legal disso aqui não é uma live ao vivo, onde a pessoa vai lá aqui, não. Aqui a ideia é que a pessoa que estiver nesse vídeo, pô, mas como é que eu faço como falo com o Castro? Como é que eu falo com o Gabriel? A pessoa da Pacto Mais, está lá no grupo, dá um arroba, vou deixar aqui o contato, e aí você ajuda a gente aí dentro para dar essas informações, né? Porque acho que tem um trabalho aí muito bonito de vocês, que é a questão também de serviço público, né? Nem sempre quem está falando contigo é cliente da Pacto Mais, mas você está brigando por um ecossistema, por uma coisa maior. Se quiser dar algumas considerações finais aí para a galera do Retail Jedi, fica à vontade. Não, eu queria agradecer, que foi um papo muito bom, né? A gente fez recuperações históricas aí de coisas que vivemos, vivemos em locais diferentes, mas com dores semelhantes, né? E dizer que a Pacto Mais está disponível, né? Só nos procurar aí nas redes, basta colocar Pacto Mais aí que vai achar. E que a gente costuma fazer esse trabalho de treinamento, de orientação, né? E o papel da gente aqui é desenvolver ferramentas que deixem a operação do farmácia popular tranquila. Nosso objetivo é deixar tranquilo o dono da farmácia, fazer com que ele atenda bem o farmácia popular, que ele não perca o credenciamento do programa, e para o cidadão, como você falou, para a gente vê como uma questão social, a gente ajudar para que um ponto de venda permaneça ali ativo, perto de um cidadão, para a gente é uma grande honra. E o que a gente desenvolve, essa tecnologia que a gente desenvolve, a gente sabe que ajuda nisso, ajuda na melhor aplicação do dinheiro público também. Então, essa bandeira, saibam assim, que é uma bandeira interna nossa, é algo que a gente brilha os olhos. Assim, quem faz a ambientação da Pacto Mais, quando vai começar a trabalhar com a gente, isso já é de cara algo que você está fazendo. Não parece, mas você está fazendo um trabalho social relevante, muito relevante. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é legal ter essa visão, porque a gente fala tanto de cobrar os políticos, né, ter o imposto ali e tudo, e você faz isso. Eu posso dizer que 5,5 bilhões de reais, eu estou falando com uma pessoa que audita isso de uma forma muito bacana. Então, pô, você me deu uma aula, eu realmente acho aquele perfil bate com você, mas tu tem uma coisa que eu admiro muito nas pessoas. Meu querido amigo senador Castro Neto, você tem um fator gente boa, sabe? Você não fica no Tecniquez, você vai para lá. Então, cara, uma honra ter te conhecido. Obrigado, Gabriel, por ter feito aí. E quando vier visitar a família, viu? Em João Pessoa. Vou com certeza. Meus dois filhos moram em João Pessoa, Laura e Bernardo, e vou com absoluta certeza conhecer aí. Vamos organizar um apartamento e um passeio de barco lá para Areia Vermelha. Rapaz, amém, aceita a profecia. Valeu, galera, um abraço grande, um abraço, valeu.